Connosco estão dois elementos da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, a Catarina Martins de Betancourt, diretora do Secretariado Português da Ajuda à Igreja que Sofre, e também Paulo Aido, jornalista desta instituição. É com eles que vamos falar de notícias relacionadas com a vida da Igreja pelo mundo e as questões da liberdade religiosa, mas também da importância de se apoiar as comunidades cristãs mais perseguidas e discriminadas, ou bastante minoritárias em muitos países. Nos últimos dias foi conhecido o relatório com os resultados do esforço solidário da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre em todo o mundo ao longo do ano 2020. The Pontifical Foundation Aid to the Church in Need just presented its balance sheet to its thousands of benefactors. We have now the privilege to very humbly report that 2020 was the best year ever regarding individual donations to the mission of ACN since ever. We have received over 122 millions, and the majority were donations, direct donations. With the funds accrued throughout the year, ACN managed to finance nearly 5,000 projects for Christians in need. For example, they put about $7.3 million toward aid related to the COVID pandemic, including helping priests and religious meet their financial needs, and providing medical equipment like face masks. They also helped Christian minorities in places throughout Asia where public aid is unavailable. The one country that we support is India, with more than 5 million euros in support last year. Another, which maybe would be unexpected, is Ukraine, the number two, with almost 4.8 million euros last year. And Lebanon was exceptionally the third country last year with 3.9 million euros. The global balance is very positive. This year saw the inauguration of the Maronite Cathedral of Aleppo in Syria, which was completely destroyed during the war. A significant amount has gone toward providing priests and catechists with transportation to reach remote areas. ACN bought bicycles, cars, and motorcycles, as well as 11 boats, 2 buses, and a freight truck. It's impossible to quantify the results of this aid, but it is clear that it's a long-term investment, because the foundation has helped 1 in 9 priests and 1 in 8 seminarians around the world. O ano de 2020 foi o melhor de sempre no trabalho da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, como instituição de solidariedade vocacionada para o apoio à Igreja que Sofre, aos cristãos vítimas de perseguição e discriminação. Foram cerca de 123 milhões de euros, um resultado que surpreende, de certa forma, Paulo Aido, pois o mundo está ainda a sofrer as consequências da pandemia do coronavírus. É verdade, e é assinalável o que se conseguiu, e é sinal também de que a generosidade dos benfeitores da Fundação AES em todo o mundo falou mais forte do que as dificuldades que se colocaram às pessoas por causa precisamente da pandemia. E penso que essa é a primeira conclusão a tirar da divulgação destes dados, destes resultados. Seria de esperar uma diminuição, seria aceitável que se ficasse, por exemplo, em linha com os dados obtidos em 2019, mas penso que poucos acreditariam que a generosidade dos benfeitores da AES iria crescer cerca de 15%, apesar da pandemia, da crise económica, do desemprego em tantos e tantos países. Mas eu penso, Henrique, que é precisamente por causa dessa crise económica, desse desemprego, é por causa das dificuldades que surgiram em tantos países que a generosidade dos benfeitores da AES cresceu. As pessoas ter-se-ão apercebido que estávamos, e estamos ainda, num tempo muito difícil, em que a sobrevivência das famílias e das comunidades inteiras está em causa. E era preciso fazer alguma coisa. Ou seja, não se podia ficar apenas pelas palavras, pelas boas intenções. Era preciso agir e sem demora. E foi isso que aconteceu. Com 122,7 milhões de euros de solidariedade dos benfeitores da Fundação AES em todo o mundo, foi possível apoiar diretamente 4.758 projetos. E importa dizer que, em muitos lugares, essa ajuda significou praticamente a diferença entre a vida e a morte, entre haver ou não haver, por exemplo, alguma comida no prato, haver ou não haver tratamento médico para as pessoas doentes, haver ou não um quarto, um abrigo para as famílias pernoitarem. E já agora uma nota aqui para dizer que também em Portugal o ano foi inédito, ultrapassando-se os 3.400.000 euros de donativos. Foi de facto um ano extraordinário, num ano também
extraordinário pela violência, pelo ódio contra as populações que aconteceu, nomeadamente em África. E para nós, porque há aqui um laço afetivo que é muito importante, nós não podemos ignorar o que se passa, por exemplo, em Cabo Delgado, em Moçambique. Esta situação é um exemplo da urgência e dessa importância da ajuda solidária da Fundação AES para a Igreja, que está a ser atacada e que está ao lado dos que mais sofrem, dos que são perseguidos, dos que são obrigados a fugir para salvar as suas vidas. E só em Cabo Delgado, e não podemos esquecer isso, há mais de 750 mil pessoas que estão de mãos vazias. Um dos países que mais ajuda recebeu por parte da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre no ano passado foi o Líbano, e em grande parte por causa da explosão acidental que ocorreu no porto de Beirute a 4 de agosto e que dizimou bairros inteiros e destruiu tudo o que havia, casas, lojas, igrejas. 4 agosto era un giorno terribile per tutti i cristiani e per tutto il Libano. In questo giorno, in 7 secondi, tutto era distrutto. Ha distrutto la chiesa Santissimo Salvatore che data 1890. Questa chiesa è importante per tutto il Libano. In questa zona di Beirut, di Ashrafiyeh, siamo nella frontiera, questa è la parte musulmana e questa è la parte, possiamo dire, cristiana. In questa chiesa, come è nella frontiera, come il ponte tra i musulmani e i cristiani. Il tetto è distrutto. Abbiamo bisogno di un aiuto molto veloce prima della pioggia, perché se il tetto cade, la chiesa cade. I cristiani e i parrocchiani aiutano la chiesa, anche se con il poco che loro hanno. Noi adesso le case dei parrocchiani tutti distrutti, con la crisi economica, con la coronavirus. Parrocchiani adesso piano piano stanno facendo emigrazione. La Chiesa deve rimanere come la bandiera della luce, perché se non c'è la luce le persone saranno nell'oscurità. Il Libano è più che un paese, è un messaggio, come ha detto il Papa Giovanni Paolo II. Allora per questo motivo abbiamo bisogno di un aiuto per rimanere in Libano, un messaggio. Foi brutal a destruição causada na cidade de Beirute pela explosão do dia 4 de agosto do ano passado. Nesta reportagem vimos o impacto dessa destruição no património histórico, neste caso uma igreja do século XIX, mas podemos dizer, Catarina, que o impacto maior foi ao nível das famílias, da destruição das casas, da perda de empregos, e talvez por isso o Líbano foi um dos países que mais ajuda recebeu da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre no ano passado. Sem dúvida, de facto, o Líbano foi o terceiro país a receber mais apoio da Fundação AIS e é importante nós aqui alertarmos, de facto, uma vez mais esta situação, não é a primeira vez que falamos aqui do Líbano, portanto, nunca é demais informar os nossos telespectadores da situação que se passa neste país do Médio Oriente, que importa dizer também que é onde vive a maior comunidade cristã de toda a região. Portanto, o Líbano está em crise, há uma crise não só política, mas também económica e financeira, portanto, não há nenhum setor da sociedade que não esteja a passar dificuldades. Neste momento o desemprego é elevadíssimo, falta quase tudo, a classe média praticamente desapareceu neste país do Médio Oriente, no Líbano, e podemos quase que dizer que todos são pobres neste momento no Líbano. Portanto, a inflação tornou o dinheiro obsoleto, portanto é uma inflação galopante e sobreviver cada dia é cada vez mais difícil, e por isso este papel da Fundação AIS também tem sido crucial neste sentido de apoiar a comunidade cristã
a permanecer neste país do Médio Oriente. O que vimos neste filme foi, de facto, a recuperação desta igreja, que foi destruída, então, nesta explosão do passado 4 de agosto, na explosão do porto de Beirute. Portanto, é um património de todos nós, é um património da humanidade e por isso tinha de ser recuperado e por isso nós fizemos este esforço também, não é, de apoiar na reconstrução desta igreja, mas a par disso, de facto, também temos feito um esforço, com a ajuda, evidentemente, com o apoio total dos nossos benfeitores, este esforço de apoiar as famílias que deixaram de se conseguir sobreviver, de conseguir adquirir alimentos para poderem sobreviver, de alimentar os filhos, de ajudar, continuar a pagar os estudos dos seus filhos, portanto aos idosos que também deixaram de ter dinheiro, capacidade para poderem sobreviver, para comprar, por exemplo, medicamentos. Portanto, esta nossa presença no Líbano, como em muitos outros países desta região, como a Síria, o Iraque, tem sempre de facto esta preocupação, que é ser esta mão solidária da Igreja que ajuda e que está junto daqueles que neste momento precisam de mais ajuda, de mais apoio para poderem sobreviver. Nós falámos aqui na primeira parte deste relatório das atividades da Fundação AIS do ano passado e eu aproveito também para agradecer de facto esta generosidade imensa que os benfeitores da AIS tiveram, não só aqui em Portugal, mas também no mundo inteiro. Portanto, é muito importante dizer que, apesar de todas as dificuldades, apesar da crise que estamos a viver, portanto, esta solidariedade falou mais alto e este sentido de ser solidário para com quem tem menos do que nós falou mais alto e, por isso, agradeço muito a todos os portugueses que nos estão a ver e que de facto ajudaram. E por isso nós precisamos de nos lembrar sempre que há pessoas que não têm nada, que têm muito menos do que nós, que precisam da nossa ajuda para sobreviver, não têm comida, não têm abrigo, não têm medicamentos, não têm nada. E por isso é muito importante esta ajuda, esta solidariedade dos benfeitores da AIS em todo o mundo. E, além disto tudo, ainda há estas comunidades que, para além destas dificuldades todas que passaram e que passam todos os dias, ainda têm esta dificuldade acrescida de serem perseguidas por causa da sua fé. E por isso é muito importante esta nossa presença, esta nossa ajuda, que no fundo é a nossa missão, ajudar a Igreja a permanecer viva nestes países onde há necessidades, onde a Igreja é perseguida, e só com a ajuda dos nossos benfeitores é que é possível. Por isso, muito, muito obrigada. Muito bem, obrigado Catarina, obrigado Paulo por esta partilha. Voltaremos a cruzar-nos então de hoje a 8 dias.